Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 9º período do curso de Psicologia na disciplina Organizacional e Trabalho. Bem, vamos estar trabalhando hoje o texto número 11. Esse texto, ele fala um pouco de uma experiência de grupos na abordagem centrada na pessoa, né, em uma cooperativa. Eu entendi que era uma cooperativa de psicólogos. No caso, aí, o texto é da Bacelar, da Rocha e da Flor, 3 autoras vinculadas ao Viver Psicologia, que é a empresa que a gente vai estar trabalhando agora, falando um pouco sobre essa experiência do trabalho, da ACP, do trabalho em grupos especificamente. Então, é bem bacana, é um texto bem interessante que faz a gente refletir sobre algumas práticas profissionais e foi muito bem escrito, é um estudo de caso muito bacana para a gente poder discutir aqui. Então, bora lá. Bom, o mundo, então, ele vem sofrendo uma constante adaptação. O tempo inteiro a gente vê várias mudanças acontecendo, Essas mudanças, elas também acontecem, nas organizações. Nas organizações de trabalho, a gente vê aí as relações interpessoais, Elas estão relacionadas aí também ao tipo de saúde que o indivíduo vai ter ou não, estão ligadas também ao tipo de flexibilização de relações. O tempo inteiro a gente vê uma flexibilização de relações. Se a gente for pensar no momento atual, a gente está vivendo exatamente isso, Uma flexibilização nas relações agora nos tempos de pandemia, Ou seja, estamos aí numa realidade diferente que se tornou uma nova realidade. E a psicologia, ela está muito interessada nesse tipo de tema, Então, muito atual essa discussão que a gente vai estar fazendo aqui com base nesse texto aqui, que é bem interessante. Bem, para começar, eu acho que é importante definir, e as autoras elas definem bem a diferença entre a terceira força e as duas primeiras, No caso, ela fala muito da questão do determinismo das duas primeiras, o behaviorismo e a psicanálise, para uma mudança de indeterminação na terceira força. No caso aí, ela vai falar especificamente da ACP, mas a gente pode entender todo o movimento, essa grande diferença. Ela até faz uma caracterização bem interessante, dessa psicologia positiva que tem surgido agora, que ela deriva bem aí do behaviorismo. Eu achei até bem interessante essa parte do texto. Acho que vale a pena dar uma olhada nessa caracterização, que ficou bem bacana, e dá para entender um pouco mais sobre esse contexto. Bem, a terceira força em si, que é o foco desse trabalho, ela vai estar voltada para essa ausência de determinação e vai ter uma percepção e uma reação da realidade, ou seja, ela está toda baseada num processo de escolha. Aí a gente vai voltar lá no existencialismo, para pensar quem que é esse ser humano, Quem que é esse ser humano existencialista? É um ser dotado de escolha. No sentido que ele é dotado de escolha, ele também é responsável pelas consequências daquela escolha, ou seja, a liberdade e a responsabilidade são pontos fundamentais aí para a gente pensar o movimento existencialista. E a abordagem centrada na pessoa, como ela está dentro desse contexto teórico, ela também vai ter essa mesma concepção de ser humano, É diferente a gente pensar, então, por exemplo, esse tipo de pensamento, ele não vai num sentido de explicar algo, mas ele vai num sentido muito mais de compreender. Essa palavra compreender, ela é uma palavra muito necessária para a gente poder entender melhor a ACP ou a terceira força em psicologia, como um todo. Bem, vamos lá então. A ACP nessas organizações, então, compreendendo a experiência, uma proposta metodológica. Esse é o primeiro tópico que as autoras colocam para a gente. E elas vão falar um pouco do espaço Viver Psicologia. Esse espaço Viver Psicologia foi idealizado lá no Sul. Essas pessoas elas trabalham lá com workshops, palestras, atendimentos clínicos também, uma série de outras questões. E se constituiu uma empresa, uma empresa de psicologia. E as pessoas lá, as pessoas que trabalham, ao total a gente vai ver que são 9 pessoas, 8 respondem, 9 pessoas, 3 escreveram um artigo, então 5 responderam efetivamente aqui o questionário, as entrevistas, e a gente pôde estar baseado nessas 5 pessoas que tiveram aí o bom senso também, a cooperação de responder,
as entrevistas. As 3 que escreveram não responderam por motivos óbvios, eram 3 pesquisadoras, então não cabia que elas colocaram, então elas, né, não participaram da entrevista em si, elas só redigiram, né, fizeram todo o levantamento do trabalho. Bem, os efeitos então da aplicação dos postulados da ACP nas organizações. Ela vai falar para a gente um pouco aí da metodologia desse trabalho. A metodologia consistiu em quê? Pegar ali, identificar, né, as pessoas que trabalham nesse local e através ali, de um relato dela, um relato vivencial mesmo, elas foram entendendo melhor como que se dava a relação dessas pessoas com o trabalho, como é que elas viam isso, e aí principalmente a questão dos grupos, né? As organizações, na atualidade, que ela faz uma contraposição com isso o tempo inteiro, elas vão estar voltadas aí para pensar nos processos organizacionais, para pensar no clima organizacional, né? As organizações, então, como bem é definido no texto, são um grupo de pessoas que gerenciam aspectos de uma pessoa sozinha não poderia fazer. Ou seja, a base desse texto aqui, é que as autoras elas consideram mais importante dentro da organização, então, vai estar ligado à comunicação entre essas pessoas. Essa comunicação ela vai ser ressaltada aqui de uma maneira bem interessante, né? E ela até faz uma crítica, né, à sociedade atual, de como que a nossa comunicação ela está deficiente em vários aspectos e como que isso tem gerado vários problemas para a gente, né? É importante hoje então aprender a viver e a conviver, né, com a diversidade. Isso eu acho que é uma máxima da psicologia, sempre vai estar presente, eu acho que em todo e qualquer estudo da psicologia, porque é algo muito difícil, é algo que a gente precisa o tempo inteiro estar se adequando, estar buscando informações sobre, né, e buscando conviver de uma maneira sadia, uma maneira bacana para todos, né? As organizações de trabalho em uma perspectiva centrada no grupo. Agora elas vão entrar especificamente no que é uma organização de trabalho centrada em um grupo. E aí, para isso, elas vão falar da experiência organísmica, né, que ela está dentro do indivíduo, uma percepção do interno desse indivíduo, e como que esse indivíduo se percebe, aí no caso, dentro da organização de trabalho, e as atitudes. Ela vai fazer elas vão colocar uma revisão aí das atitudes, né? Quais que são essas atitudes que a gente já falou tanto? Consideração positiva e incondicional, congruência e empatia. Essas 3 atitudes ela vai redefinir aqui no texto, né, que é muito bacana, a gente pode falar aqui rapidinho, né? Consideração positiva e incondicional, de receber aquilo que o cliente coloca sem um julgamento, né? A empatia, se colocar no lugar dessa pessoa, e a congruência, manter-se transparente em relação a a relação de terapia, né? A relação do processo ali. Então essas 3 atitudes ela coloca aqui, que são pilares, né, da abordagem centrada na pessoa, e a relação com o grupo ele vai estar envolvido aí num novo funcionamento, né? Uma comunicação voltada para ser uma comunicação mais assertiva e também resolutiva, né? Ou seja, essa comunicação ela vai propiciar, ela vai propor também, né, resolução de conflitos. Os conflitos eles vão acontecer o tempo inteiro, em vários locais, e a comunicação vai ser uma ferramenta extremamente necessária para poder dissolver esses conflitos ou resolver eles na medida do possível, ou pelo menos se colocar de maneira mais assertiva em relação às dificuldades, né, vividas dentro de uma empresa, que são várias. Bom, ela vai também resgatar aqui, elas vão resgatar no texto o conceito de tendência atualizante, que é um conceito muito bonito, inclusive dessa abordagem, né? Que é a tendência à plenitude, a tendência a estar bem, a de todo organismo vivo. Todo organismo vivo tem a tendência atualizante, ou seja, a tendência a se atualizar, tendência à plenitude, tendência a lutar pela vida. Esse é o conceito primordial da ACP. Elas resgatam isso no texto de uma maneira bem bacana, especificamente aí na página 46, para quem estiver acompanhando, né? E depois elas já vão se propor a já fazer uma discussão mais envolvida entre, né, da pessoa ao grupo, do limite à potência, uma relação experiencial. E ela vai falar, né, que as atitudes, né, nas relações de trabalho é um jeito de ser, né, é uma maneira de você se colocar
frente ao mundo, é uma maneira de você se colocar frente aí às dificuldades, né, e frente aí às adversidades, né. A maior tarefa então que a gente tem num grupo vai ser sermos nós mesmos, e as relações elas vão ser a base dessa comunicação. A parte que eu acho assim muito interessante, muito bacana a gente prestar muita atenção nesse texto, é a partir aí da página 47, que ela vai especificando as falas dessas pessoas e relacionando essas falas com a teoria. Por exemplo, as pessoas falando que em vários outros locais que elas trabalharam, elas não tinham condição de se expressar adequadamente. E aí nesse grupo, né, nesse grupo de trabalho dentro do espaço Viver Psicologia, isso foi permitido, isso foi possível. As pessoas elas conseguiram a partir daí desenvolver relações em que elas se colocavam de tal maneira, que isso gerou confiança entre essas partes, e cada vez mais elas buscaram viver esse processo de autenticidade também dentro do trabalho. O trabalho ele virou uma esfera prazerosa também da vida, no qual as pessoas elas podiam se expressar naturalmente, se expressar da forma como elas realmente têm interesse de se expressar. E isso gerou o quê? Isso gerou um sentimento de maior confiança, gerou um sentimento de produtividade aumentada e gerou um sentimento de coletividade também, no qual o crescimento desse espaço era necessariamente também o crescimento de cada uma daquelas pessoas envolvidas na manutenção e organização daquele espaço. Ou seja, se a gente for trazer para a linguagem organizacional, para a linguagem empresarial de hoje, aquele grupo ali se constituiu como um time, né? Um time que visa resultados bons e que vê o próprio nome, né, em crescimento a partir do crescimento daquele espaço, daquela empresa. Então é muito interessante, é muito bacana ver esse tipo de texto, no sentido que ele sai um pouco daquele clima de competitividade que a gente está tão acostumado a ver no mercado de trabalho, para um clima de cooperação, um clima onde os indivíduos juntos eles desenvolvem aquela empresa, e aquela empresa, né, sendo reconhecida, sendo referência na área do que ela faz, cada um daqueles indivíduos também se torna automaticamente uma referência e se torna reconhecido naquele processo. É muito bacana, né, a gente pensar que existe esse tipo também de trabalho sendo desenvolvido, né? Normalmente a gente é acostumado e a gente é trabalhado socialmente para competição, e quando a gente se questiona isso, de repente a gente vê que tem forças mais poderosas do que a competitividade, que são as forças de cooperação. Mas aí já é uma outra história, não é verdade? Bom, nas considerações finais desse texto, que particularmente eu acho ele muito bacana, né, a gente vê que os postulados, né, na organização eles estão voltados para a produtividade, mas é possível ter produtividade sem necessariamente ter uma competição interna e sem ter as pessoas se matando literalmente, né, como a gente vê em grande parte das empresas e organizações, né. A gente vê uma adequação da empresa às necessidades do trabalhador, e aí isso resultando no aumento de produtividade, no aumento de satisfação em relação ao processo produtivo, no aumento aí de melhoria, né, das relações de trabalho, um aumento de melhoria das relações com o cliente, um momento de melhoria da saúde mental desse trabalhador dentro do campo de trabalho, né? E principalmente o que ficou mais claro no texto todo, que foi muito bem ilustrado a partir dessas próprias falas, né, das pessoas, dos colaboradores dessa empresa, foi um crescimento pessoal, acompanhando aí um crescimento empresarial desse local, né? Um estudo de caso muito interessante, um estudo de caso incomum, né, que a gente costuma ver os estudos mais de determinada empresa, num crescimento econômico, e aqui a gente viu um estudo de caso, mas com um crescimento principalmente das pessoas, né, dos trabalhadores dessa empresa, que a meu ver funciona parecendo uma cooperativa, né? Então é nada mais justo do que a gente pensar em forças cooperativas ao invés de forças competitivas nesse campo de trabalho, né? Dúvidas, questionamentos, logo eu vou estar abrindo o Zoom para
para a gente poder fazer uma conferência sobre esse texto. Vocês podem questionar ao vivo. Quem está vendo esse material depois, né, no dia, sem ser no dia da aula, ele vai ficar disponibilizado na plataforma, juntamente aí com o link pelo WhatsApp e vários outros meios que vocês têm para acessar. Vocês podem enviar dúvidas também, questionamentos, e tem uma atividade também informal para ser desenvolvida ao longo aí da semana. Eu agradeço a atenção de vocês, né, espero que vocês tenham gostado aí do texto também, da explicação, e aguardo um próximo encontro. Um forte abraço, muito obrigado.